E aí, pessoal? Vocês já imaginaram a China sendo disputada como um bolo por várias nações? É, tipo um pedaço de terra cobiçado por todo mundo. O Japão, conhecido pela sua tecnologia hoje, sendo obrigado a se abrir para o mundo. Que loucura, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no passado e entender como a China e o Japão, esses dois gigantes da Ásia, foram impactados pelo imperialismo nos séculos 19 e 20. Uma época de grandes mudanças e, convenhamos, muita exploração. É, muita exploração. E começando pela China, vai lembrar que a presença estrangeira por lá não era novidade, né? Ah, não, de jeito nenhum. Os portugueses, por exemplo, já estavam em Macau lá desde o século XVI. Desde 1517, para ser mais exato. É, mas no século XIX as coisas mudam de figura. Vários países, principalmente europeus, começam a invadir as fronteiras chinesas. É, com tudo. E essa invasão, ela se intensifica por causa de um produto que era muito cobiçado no Ocidente. O chá. Ah, o chá. Os ingleses, principalmente, eram apaixonados por chá. E quem dominava esse comércio era a Companhia das Índias Orientais Inglesa, né? Exatamente, dominavam tudo. Mas tinha um probleminha. Os chineses não estavam muito interessados nos produtos europeus. É, eles já eram autossuficientes em muitas coisas. Aí que entra o ópio na história. Opa, o ópio. É uma droga que os ingleses contrabandeavam para a China. Aí já viu, né? Começam os problemas. É, o imperialismo também tinha esse lado obscuro. E esse contrabando, adivinha só, gerou as guerras do ópio. Nossa, as guerras do ópio. Um momento crucial, né? Com certeza, a China, com seu exército tradicional, não conseguiu resistir à força da Inglaterra. É, a tecnologia bélica da Inglaterra era muito mais avançada. E claro, a China acabou derrotada. E essa derrota, ela teve consequências sérias. Sérias. Foram humilhantes. A China foi forçada a assinar tratados desiguais, como o Tratado de Nanquim. Ah, Tratado de Nanquim, que entregava Hong Kong para a Inglaterra, né? Isso mesmo. E abria vários portos chineses para o comércio estrangeiro. Mas só as regras deles, é claro. É, dá para imaginar a humilhação da China. Esses tratados mostram bem a força do imperialismo. Países poderosos impondo sua vontade sobre nações mais fracas. É, era a lei do mais forte, infelizmente. Mas enquanto a China enfrentava essa situação, o Japão seguia um caminho um pouco diferente. Um pouco. Totalmente diferente. Eles também tinham um histórico de expansionismo na região. Sim, conquistando territórios e controlando rotas comerciais importantes no Oriente. No século V, por exemplo, o Japão já tinha conquistado Hokkaido e as ilhas Ryukyu. É, eles não estavam parados. Mas no século XIX, eles também sentiram uma pressão dos países ocidentais. Principalmente dos Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos queriam abrir o Japão para o comércio a qualquer custo. E essa pressão culminou na Convenção de Kanagawa em 1854. A Convenção de Kanagawa. Que abriu o Japão para o comércio exterior, mesmo contra a vontade do governo da época. Imagina choque para a sociedade japonesa. Um choque total. A Convenção de Kanagawa marca o fim do isolamento do Japão e o início de um período de muitas mudanças. Enquanto a China lutava para se defender do imperialismo, o Japão começava a se abrir para o mundo. Mesmo que de forma forçada, né? Essa abertura forçada, curiosamente, acaba levando o Japão a um período de modernização acelerada, que é bem diferente do que aconteceu com a China, né? Totalmente. O Japão, a partir da influência ocidental, busca se fortalecer e se transformar numa potência. Eles viram oportunidade no meio do caos. Enquanto a China era explorada, o Japão absorvia novas tecnologias e ideias. Virada de jogo, né? Total. É fascinante como o Japão, pressionado pelo Ocidente, decide se transformar numa potência. Mas essa mudança, olha, não aconteceu do dia para a noite. Teve um evento crucial nesse processo, a restauração Meiji. A restauração Meiji. Me explica melhor isso. Parece importante. Imagina só. Em 1868, o poder do Shogun, que era tipo o líder militar do Japão, é derrubado e o imperador Meiji assume o trono. E esse evento, ele marca o início de uma série de reformas que modernizaram o país radicalmente. Nossa, que mudança! Só quer dizer que o Japão usou a influência ocidental a seu favor. Que estratégia inteligente. Inteligente, foi genial. Eles enviaram estudiosos para a Europa, para os Estados Unidos, para aprender sobre sistemas políticos, industriais, militares, e com base nesse conhecimento reformaram tudo. Exército, educação, até a cultura japonesa. Adotaram tecnologias e modelos ocidentais em várias áreas. Parece que eles sabiam o que estavam fazendo. É incrível como o Japão conseguiu se adaptar e se reinventar. Mas me diz uma coisa, essa modernização foi totalmente positiva. Teve algum lado negativo? Nem tudo são flores, né? A modernização acelerada trouxe muitos benefícios para o Japão, como desenvolvimento industrial e tecnológico, mas também gerou desigualdades sociais, exploração de trabalhadores, conflitos internos. Afinal, nem todos se beneficiaram igualmente desse processo. É verdade. Uma mudança tão radical assim, com certeza, traz consequências complexas. E enquanto o Japão se modernizava, a China ainda lutava
para se livrar do domínio estrangeiro, né? Sim, a China enfrentava um período difícil. Os tratados desiguais impostos pelas potências ocidentais, como o Tratado de Nanquim, limitavam a autonomia da China e abriam portas para a exploração de seus recursos. É de partir o coração ver a China, com sua história tão rica, sendo subjugada dessa forma, e como a população chinesa reagiu a essa situação. Olha, a reação foi de resistência. Diversos movimentos populares surgiram, lutando pela expulsão dos estrangeiros e pela recuperação da soberania nacional. Um exemplo emblemático foi a Rebelião Taiping. Rebelião Taiping. Isso, um movimento religioso e social que desafiou o Império Chinês e quase derrubou a dinastia Qin. Nossa, que forte. Essa rebelião mostra bem a força da resistência chinesa contra a opressão estrangeira. E o que aconteceu com a Rebelião Taiping? Apesar de ter durado mais de uma década e ter controlado vastas áreas da China, a Rebelião Taiping foi brutalmente sufocada pelo governo imperial, com o apoio das potências ocidentais. Mas, mesmo derrotada, a rebelião deixou marcas profundas na história da China, mostrando a insatisfação popular com a situação do país. Entendo. A China, apesar de todos os desafios, nunca se deixou abater. E no fim das contas, tanto a China quanto o Japão conseguiram superar as adversidades de imperialismo e se tornaram potências globais no século XX. É verdade. A China, após a Revolução Comunista de 1949, e o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, trilharam caminhos distintos, mas ambos alcançaram grande desenvolvimento econômico e influência internacional. É incrível como esses dois países, com histórias tão diferentes, conseguiram se reerguer e se destacar no cenário mundial. Essa história nos mostra a força da resiliência e a capacidade de adaptação diante dos desafios. Com certeza. E essa trajetória nos deixa uma pergunta importante. Quais as lições que podemos aprender com a história da China e do Japão no século XIX? O que podemos tirar de proveito dessas experiências para entender o mundo de hoje? Essa é uma ótima pergunta para a gente refletir. Afinal, entender o passado nos ajuda a compreender o presente e a construir um futuro melhor. É realmente incrível como a China e o Japão, mesmo passando por períodos tão turbulentos, conseguiram se reerguer e se tornar as potências que são hoje. Me faz pensar na força da cultura e da identidade desses povos. Com certeza. E essa força ela se manifestou de diferentes maneiras. No caso da China, a gente viu a resistência popular contra a influência estrangeira com movimentos como a Rebelião Taiping. Já no Japão, a adaptação e a busca pela modernização foram os caminhos para superar os desafios impostos pelo imperialismo. Cada um do seu jeito, né? Esses dois exemplos mostram que não existe uma fórmula única para lidar com as pressões externas. Cada país com sua história e sua cultura encontra o seu próprio jeito de se adaptar e seguir em frente. É isso aí. A história da China e do Japão nos ensina que a resiliência pode se manifestar de diversas formas. E essa lição é muito importante para a gente entender o mundo atual, que também é cheio de desafios e incertezas. Totalmente. Afinal, a gente vive num mundo globalizado onde as relações entre os países são cada vez mais complexas. As influências externas continuam existindo, mas as respostas a essas influências podem ser bem diferentes. E é aí que a história entra em cena. Ao estudarmos o passado, a gente consegue entender melhor como as nações lidaram com situações semelhantes, quais foram os erros, os acertos, e como a gente pode usar esse conhecimento para construir um futuro mais justo, mais equilibrado. É verdade. A história da China e do Japão no século XIX nos mostra que a busca por autonomia, valorização da cultura, capacidade de adaptação são elementos fundamentais para enfrentar os desafios do mundo globalizado. E essa história, ela nos deixa um legado de aprendizado, de reflexão. Afinal, ao compreendermos as complexidades do passado, a gente pode ter uma visão mais crítica, mais consciente do presente. E assim, construir um futuro mais promissor para todo mundo. É isso aí. A história nos convida a ir além das aparências, a questionar as narrativas dominantes, a buscar diferentes perspectivas, e com essa mentalidade a gente pode construir um futuro mais justo, mais igualitário, mais respeitoso para todos os povos. Agradecemos a companhia de todos.